o Senhor. Amém? Ele é que faz todas essas coisas. E como serva do Senhor, estou aqui para glorificar e exaltar e bendizer o santo nome dEle. E agradecer ao Senhor pela essa oportunidade. Porque eu sei que antes mesmo de o Senhor falar o coração dos pastores, o Senhor já tinha preparado tudo para a honra e a glória do nome dEle. E que dia especial, né? Para a gente falar. Principalmente eu que sou mãe e várias mães que tem aqui com inúmeras situações já vivida, experimentada e que está vivendo e que vai começar a viver, outras que vão estar começando a viver novamente. É uma experiência maravilhosa, às vezes um pouco dolorida, mas é grato. Dizem que se há um amor que se assemelha ao do Senhor, esse é uma de uma mãe. E eu creio que seja, porque há uma entrega assim intensa, quando a gente se prepara para esse momento, para viver essa situação. E eu quero trazer aqui reflexões de algumas mães da Bíblia. Essas mães que viveram com um propósito. Que propósito esse? Propósito com o Senhor. Propósito com a sua família. Propósito com os seus filhos. Mães que têm um propósito com Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu queria começar pela essa primeira mãe que a Bíblia fala, que está lá em Êxodo, capítulo 1. Essa mãe, a gente chama ela de mãe corajosa. Ela se chama Joquebede. Ela é mãe de Moisés. Ela é mãe de Arão. Ela é mãe de Miriam. E essa mãe, por que eu a intitulei e que a Bíblia diz que ela é uma mãe corajosa? Vamos ler. Só aqui o versículo 22, 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Amém? Vamos agora ao capítulo 2. Agora nós vamos ver a história dessa mãe. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs no junco à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E aí a gente sabe o decorrer dessa história. O que foi que aconteceu? Nós bem conhecemos, mas é bom lembrar. Porque essa mãe, ela tomou uma atitude de coragem, de força que só a mãe tem. Ela teve aquela gestação, com certeza pensando: se for menino, há um decreto de morte para ele. O que eu faço? E com certeza as noites, ela diz que ela era da tribo de Levi, mas também como serva do Senhor, com certeza ela procurava o Senhor e ficava imaginando: e se for menino, o que eu faço? O que eu faço? E quando, imagine todos os dias a atenção para ela estar a cada dia que se aproximava daquela criança nascer, e ela saber que se fosse um menino, havia um decreto de morte para aquela criança. E não aconteceu diferente. A criança nasceu e era um menino. E aí você fica imaginando todos os dias a luta daquela mãe. Imagine ela tendo aquela criança, aquele choro vindo. Como silenciar?
como silenciar cólicas, como silenciar choro de mama. Mas tudo isso, com muita coragem e sabedoria de Deus, eu creio, aquela mulher foi vencendo dia a dia. Mas diz que quando chegou ao 3º mês, ela não tinha mais como esconder aquela criança. Não tinha mais como silenciá-la. Agora um novo passo para aquela mãe, uma nova decisão. Mais uma vez aquela mãe se levanta em coragem, em força, que só uma mãe sabe como é que é. E aquela mãe começa a preparar aquele, que ele fala aqui, esse cesto. Imagine aquela mãe fazendo aquilo, tendo na cabeça e na mente dela. Ela sabia o risco que era colocar aquela criança naquele rio, porque diz que era cheio de crocodilos e hipopótamos, né? Pelo rio do Egito, quando a gente estuda, naquela época era o que tinha mais. Mas não havia medo no coração daquela mãe, havia certeza, havia coragem, havia força, que de alguma forma o filho dela seria salvo. E diz que ela tomou tudo aquilo, cercou tudo e foi botar. E para que realmente visse daquilo que ela já estava imaginando, daquilo que com certeza Deus já havia colocado no coração dela, de se direcionar para onde foi. Irmão, é lindo demais os propósitos de Deus, porque nós não entendemos, mas quando a nossa confiança, a nossa fé está no Senhor, Ele nos direciona de uma maneira tremenda, que nós nem entendemos, nem compreendemos. E foi o que aconteceu com aquela mãe. E tudo correu certo e correto, como a gente leu. E foi direcionada àquela criança. Aquela criança chegou lá até o palácio, ali onde tomava banho. E aquela mulher egípcia, aquela princesa, viu aquela criança e foi tomada para ela. E o que é melhor, irmão? A irmã dele estava do lado, Miriam, direcionou. Foi para aquela mulher e disse: olha, se você quiser, eu tenho alguém que possa cuidar dessa criança para você. A própria mãe, irmão. Olha como Deus faz. Isso é tremendo. Quando nós se lançamos em fé, em coragem, em força, o Senhor vai designando tudo. Ele designou pela coragem, com certeza, daquele propósito. E Deus cumpriu o propósito na vida de Joquebede. Aquela mãe, ela só não teve Moisés, que foi libertador do povo de Israel, mas ela também teve ali Arão, o outro filho, que se tornou sacerdote, junto com Moisés. E disse que ali também ainda estava a irmã dele, a profetisa Miriam. Coisa linda, irmão. Entregarmos nossos filhos na mão do Senhor e confiar naquilo que Ele vai fazer. Eu não sei se aquela mãe contemplou, mas a obra foi completa na vida daqueles 3 filhos. Foi tremendo. E eles puderam estar juntos e fazendo a obra de Deus. Muitas vezes nós como mãe temos algum decreto negativo contra a vida de nossos filhos, mas sejamos corajosas para lutar até ver se cumpriu o propósito de Deus na vida de nossos filhos. Aquela mãe talvez nem soube a profundidade de tudo isso, mas ela não desistiu e lutou até o fim. Amém, mães? Amém? Que você lute, que você se posicione em coragem, em força no Senhor. Seja essa mãe corajosa que não desista dos seus filhos, daquilo que o Senhor tem. Eu, quando pesquisava sobre isso aqui, estudava, eu me lembrei da Tonete, os 3 filhos dela. Não é diferente, né? Rubens, a Thalita e o Miqueias. E quantos são os medos dela quando ela entrega para o Senhor? Quantos choros dela compartilhada comigo? Às vezes nós em oração, mas coisa boa, irmão, é saber que teus filhos estão sendo direcionados para o propósito do Senhor.
E você se realiza também nisso. Eu quero falar agora de outra mãe. Uma mãe perseverante. Tem água aqui hoje? Não tem. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Vamos lá para 1 Samuel. Capítulo 1. Nós já bem sabemos que de quem vamos falar, né, irmã? Mulher bem conhecida. Essa mãe perseverante que eu coloquei, ela se chama Ana. E todos nós sabemos a história dela. Mas é bom a gente ler novamente e lembrar com detalhes como foi essa mãe. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar, sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Uma mulher com um casamento dividido, uma mulher que tinha uma rival que dava filho, um marido que não compreendia sua dor por ser estéril, e pela cultura uma mulher amaldiçoada. Essa mulher tinha tudo mesmo para não querer se erguer. Ela tinha tudo para se aprofundar em tristeza, em angústia, em dor. Mas essa mulher relata que de ano em ano ela subia com o marido dela. E o que a gente nota pela história é que ela sempre era irritada excessivamente pela sua rival. E quando Eucana não entende a dor, ele diz: olha, não sou-te melhor do que 10 filhos. Agora você imagine, pelo que ele diz, com essa mulher, Penina, ele teria esses 10 filhos. Porque fala de filhos e filhas. Um marido que não entende a dor dessa mãe. De jeito nenhum. Não compreende o que ela passa. Mas diz que todo ano ela estava lá, mesmo que ela chorava excessivamente. De ano em ano aquela mulher ia. Porque ela cria no Deus a qual ela ia sacrificar. Ela perseverava, ela era perseverante. E até que chegou o dia, porque vai chegar esse dia com certeza, e chega para todos nós, que aquela mulher chega na presença do Senhor e diz que ela rasga o coração. Ela não rasga as vestes, como Isaías diz, que nós não devemos rasgar nossas vestes, mas sim o nosso coração. E ela faz aquela oração intensa que rasga os céus, porque a Bíblia diz que quem fez aquela mulher ser estéril foi o próprio Deus. Havia um consentimento, a Bíblia nos explica isso.
E ao tempo de Deus, aquela mulher perseverou. Aqui que o irmão disse, é o Deus que faz a ferida, mas é Ele também quem sara. E chegou o dia, e aquela mulher rasgou o coração perante o Senhor. Está lá no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só que oração. Ela deseja tanto um filho, ela quer tanto um filho, mas ela faz aquele propósito com o Senhor, irmão. De aquele filho que ela tem, que ela lutou tanto, quis tanto, agora ela entrega nas mãos do Senhor. Coração quebrantado, coração contrito, coração realmente disposto a fazer. E diz que aquela mulher volta, o semblante já não é mais o mesmo, ela está alegre, ela coabita com o marido, ela engravida, ela tem aquela criança, ela espera aquele momento de desmamar. Pelos estudiosos, diz que aquela criança não passava dos 3 ou 4 anos, muito pequeno, mas ela lembra do propósito que ela fez com Deus. Ela ali até foi mal interpretada pelo sacerdote ali, e ela faz lembrar quem ela é e qual foi o propósito que ela veio fazer ali. E ela diz que agora ela está vindo entregar novamente aquela criança ao Senhor, porque ela fez um propósito com o Senhor, de entregar. E diz que ela levou aquela criança, ela fez sacrifício, e ela entregou aquele filho, e aquele sacerdote orou pela vida deles, e profetizou que teriam-se mais filho, que Deus desse mais filho para ela no lugar daquela que ela estava devolvendo para o Senhor conforme o propósito. Olha que entrega, irmão. Às vezes, nós, mães, queremos tanto um filho, desejamos tanto, e se acontece alguma coisa, ou então o propósito, o desejo é concedido, e às vezes nós esquecemos até daquilo que nós oramos e colocamos diante do Senhor. Aquela mulher, ela não esqueceu, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela foi e entregou aquela criança, e diz... A perseverança dela era tão grande que de ano em ano ela continuava indo. E ela levava sempre uma túnica para o seu filho. Ela via aquele filho de ano em ano. Aquele filho que ela tanto chorou, que ela tanto pediu ao Senhor. De ano em ano ela ia lá olhar. E o Senhor acrescentou mais 3 filhos e mais 2 filhas. Olha aí, irmão, coisa boa. Quando nós fizemos essa entrega para o Senhor sem medo, quando nós lançamos, porque o Senhor com certeza Ele está olhando ali, Ele viu aquela oração, viu aquele desejo, e chegou o tempo e se fez, irmãos. O que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem rasgado diante do Senhor, seu coração pedido? Eu quero dizer, mãe, que se você tem colocado na presença do Senhor, tem rasgado o seu coração na presença de Deus, com certeza Ele fará. Ele fez com essa mulher, porque ela foi perseverante. Seja perseverante também no Senhor, não desista, mas se fortaleça. Seja essa mulher que está sempre aos pés do Senhor. Porque quando nós estamos aos pés do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. E eu creio que Ele vai atender
Ao tempo do Senhor, tudo se fará. Coisa boa, irmão, é você falar e viver. É você experimentar todo dia o mover do Senhor. Eu espero continuamente, irmão. Continuamente no meu Senhor. E eu confio nele. E foi também o que essa mulher fez. E diz que essa mulher, ela realizou esse desejo, fez essa entrega, foi perseverante. O Senhor realmente a atendeu e o propósito se cumpriu. Aquele homem, aquela criança que foi entregue, se tornou um homem. E ele fez toda a diferença no povo de Israel. Aquele homem se tornou um profeta, ele se tornou um juiz e ele se tornou um sacerdote. E grande foi a obra dele. Começar ali com aquela mãe, com aquela perseverança, com aquela fé. Nós não temos nem noção daquilo que o Senhor vai fazer com nossos filhos, mas nós temos que crer e se lançar nos pés do Senhor para vermos a glória do Senhor na vida dos nossos filhos. Porque nós criamos filhos para a eternidade, filhos para morar no céu, filhos para ser verdadeiramente estar dentro do propósito do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, vivendo para o Senhor. Aleluia. A gente fica feliz com as realizações pessoais, mas quando você prepara um filho para viver a eternidade, é a melhor coisa que tem. Às vezes é dolorido, às vezes é difícil, mas é maravilhoso você ver um filho seu caminhando para o Senhor. Mas é uma dor terrível ver seus filhos saírem da presença de Deus. Nós não entendemos como o Senhor trabalha, mas nós sabemos que Ele trabalha. E nós temos que se posicionar em fé. Amém? Glória a Deus. Eu quero também agora falar dessa outra mãe. Eu vou tratar essa mãe como uma mãe de fé. Vamos lá para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A partir do versículo 21, a mulher cananeia, bem conhecida também de nós. Eu dei o título dessa mulher, uma mãe de fé. Pela atitude dela. Vamos lá ler, diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Aleluia, glória a Deus. Essa mulher, irmão, ela não era judia, ela era grega, uma mulher gentil. E diz que essa mulher, ela ouve
falar de Jesus, ela ouve sobre os milagres, ela ouve aquilo que Jesus está fazendo. E ela está em casa com um sério problema, um dilema muito grande, uma luta muito ferrenha. Ela tem uma filha que é possessa por demônios. Alguém já viveu essa experiência como mãe? De ter um filho possesso? É terrível, irmão. Eu já vi. Não tive tanta experiência com meu marido, mas eu já vi. É terrível. Você vê um filho seu. Essa mulher que ela veio estar com a gente, depois que Deus libertou o filho dela, a partir daquele dia ela aceitou aquela mulher, ela viu uma agonia muito grande, viu a situação que o filho dela se encontrou. E eu creio que não foi assim também diferente como essa mulher. Só ela em pensar que o Senhor poderia fazer isso por ela. Diz que essa mulher, ela saiu ao encontro do Senhor. Mas essa mãe, ela tinha um drama na sua vida, ela tinha uma filha que era possuída por demônios. Aquela mãe via sua filha num estado terrível, dominada, maltratada, ferida por esses demônios. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi ao encontro dele e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não respondeu de imediato. E quando respondeu, não foi o que ela esperava ouvir, mas ela se posicionou em fé e em humildade, e sua filha foi curada. Pensa aí, irmão, ela tinha tudo para desistir. Se ela realmente não tivesse se posicionado em fé, porque só o silêncio, quando ela se dirige para Jesus, ela diz: Jesus, filho de Davi. Ela ali está reconhecendo quem ele é, mas ele não olha, diz que ele continua a caminhar, ele não responde. Quantas são as nossas orações que nós achamos que o Senhor não vai nos responder, que o silêncio impera e que a gente acha que não vai ter resposta. E diz que ela insiste e aquilo ali incomoda os discípulos. E ela insiste novamente, continua: Jesus, filho de Davi. E ele volta e ele diz aquilo para ela, que é onde a gente leu aqui. Ele responde isso: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, quando ela ouve aquela resposta, ela tem uma posição maravilhosa. Diz ela diz: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmão, olha, imagine, ela olha para Jesus e vê a solução, e ela não tem vergonha, ela se prostra aos pés do Senhor e pede socorro. A dor é imensa. Pensa numa mãe que se encontra angustiada com um filho possesso por um demônio, ou um filho com uma enfermidade, ou um filho que está na droga, ou um filho que está fora da presença do Senhor. E ela não se importa com aquela dureza daquela resposta do Senhor. Ela só diz: socorre-me, socorre-me. E diz que o Senhor olha ali para ela, e ela diz, ela porém respondendo disse, ou ele diz: então chegou ela e adorou. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Irmão, desceu mais. Você está clamando, você está pedindo socorro, aí olha o que ele diz para ela. Parece tão duro, mas ele está trabalhando, irmão, no coração dela. Às vezes parece que o Senhor está sendo tão duro conosco, está sendo tão difícil, as provas estão sendo tão pesadas, mas nós estamos sendo trabalhadas pelo Senhor, irmão. Estamos sendo assim, remexido, está mexendo com a gente mesmo profundamente. E aí quando ela ouve, ela disse que os cachorrinhos também comem da migalha que cai do chão.
Olha, eu não posso ser judia, eu não posso pertencer ao povo de Israel, mas eu estou aqui para receber o milagre, porque eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que Tu pode fazer isso. Oh, irmão, que a gente possa aprender com essa mãe, a se prostrar, a crer, ser essa mulher de fé. Ser essa mãe de fé que ora crendo, esperando, confiando. Amém, amadas? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu agora quero falar de outra mãe. E essa mãe eu botei a mãe que viu o milagre na vida do seu filho. Está lá em Lucas capítulo 7, vamos ver lá? A partir do versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa mãe, ela viu um milagre na vida do seu filho. Coisa maravilhosa nós experimentarmos o milagre do Senhor na vida dos nossos filhos. Eu me lembro que uma vez uma mãe, Sérgio se encontrou com essa mãe e o pai numa festa, nós estávamos, e de repente, eu não me lembro muito bem, eu só sei que o Sérgio disse que teve uma visão, e o Sérgio via ela, a esposa, a mãe, né? O esposo e a filhinha, mas não via o outro filho. E aquela mulher ficou assim preocupada. E o Sérgio orou ali, disse que estaria orando. E teve um momento de lazer, e aquela criança, irmão, naquele momento de lazer, aquela criança se afogou na piscina. E todo mundo ligava desesperado um para o outro. A meu menino totalmente morto. E começaram a levantar um grande clamor pela vida daquela criança. E aquela criança reviveu novamente, irmão. Aquilo ali foi lindo, foi poderoso. Dentro da igreja presbiteriana lá em Aerolândia. Aí é maravilhoso, irmão, você vê um milagre. Aquela mulher, ela estava vivendo um dilema muito grande em sua vida. Além de ficar viúva, agora seu filho morre. Para a situação daquela época, só duas coisas poderiam acontecer com aquela mulher. Ou seria pedinte, ou seria uma prostituta. Imagine o desespero daquela mãe ao ver seu filho morto. Sua esperança se foi e não havia mais jeito. Mas a Bíblia diz que ela se encontrou com Jesus e ele sentiu profunda compaixão por ela. E ele ressuscitou o seu filho. Coisa linda, irmãos. Diz que quando estão indo, Jesus está vindo com a multidão e ela está saindo. E segundo os historiadores, irmão, não tinha condições, viu? Não havia condições daquelas duas multidões se encontrarem, porque eram lados diferentes. Não tinha como, mas naquele dia, eu creio, que aprove o Senhor marcar esse encontro, para que esse milagre fosse realizado na vida daquela mãe. Porque quando o Senhor olha para aquela mulher, Ele se enche de uma grande compaixão por ela.
e Ele faz aquele milagre. Quantas são as vezes em que nós, mães, olhamos para nosso filho e dizemos, não tem jeito. Quantas são as mães desesperadas de ver seus filhos mortos em seus delitos e pecado. Mas Jesus pode tocar no seu filho e ressuscitar dessa morte espiritual. Ele tem íntima compaixão pela sua dor. Ele cumpriu o propósito na vida daquela mãe e vai cumprir também um propósito na sua vida, mãe, eu creio. Aleluia. Tome posse no nome santo de Jesus. Um milagre. Eu me lembro que quando a Geisquele ainda estava nas lutas para engravidar, né? E houve uma profecia, e que viria um filho e seria um homem. Só que quando a Geisquele engravidou a primeira vez, né? Ela teve as perdas e foram difíceis para ela. Mas aí quando ela conseguiu engravidar e que conseguiu sustentar, veio a menina. Eu me lembro que para o Francisco foi um baque, porque ele esperava naquele momento que aquele filho viria. E eu me lembro que estava eu, ele e a Geisquele na hora do ultrassom. E quando disse que era uma menina, aquilo ali para eles foi um pouco difícil. Para Geisquele também eu vi, porque todos eles estavam focados naquela promessa, aquele filho que seria um menino. Mas o tempo de Deus é dele, não é nosso. Nós só temos que esperar e confiar, porque Ele vai fazer. Veio a Tainá primeiro, né? Cheia de muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor trouxe. E de repente a Geisquele engravida novamente, né? E agora, quando ela bateu o ultrassom, que era menina, eu digo, pronto, chegou o filho da promessa. Chegou aquele momento que tanto eles esperavam, aquilo que foi dito em profecia. Nós temos que crer, irmão. Porque o Senhor, Ele tem íntima compaixão por nós, pelos nossos desejos, do nosso coração. E o mais incrível desse milagre está acontecendo tudo na vida do Daniel. Se para Tainá na época, para o Francisco, as mudanças, inúmeras mudanças que estavam acontecendo na vida dele, e você sabe que isso mexe muito na estrutura familiar, já estava sendo difícil. Nessa segunda gravidez, mais difícil ainda, com certeza. Mas o Senhor tem dado graça, irmão. O Senhor tem feito os milagres dele. Eu vejo o cuidado dele com a Geisquele, com o Francisco, com a Tainá e principalmente com o Daniel, que está vindo aí. O Senhor tem provido de todos os lados, irmão. Quem estava ali no chá de bebê dela, que foi proporcionado pelas irmãs da igreja, gente, foi algo maravilhoso. Só Deus mesmo para fazer. Como Deus cuida, irmãos. Como é bom quando a gente sabe que o Senhor, Ele cuida de nós. Ele tem essa íntima compaixão. E Ele soluciona todos os problemas que parecem ser impossível para nós. Porque quando a Geisquele já foi se aproximando do 6º mês, ela já foi tremendo nas bases. Mãe, eu não tenho nada. Mãe, olha, eu ainda não fiz nada. Mãe, o que eu faço? Porque da Tainá, ela fez tudo o que ela podia fazer dentro das condições. Mas do Daniel, Deus está provendo tudo da melhor maneira. Deus seja louvado. Esse é o milagre do Senhor. Mas o milagre maior é ela podendo estar ali, levando essa gravidez em paz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso. Eu quero falar agora de uma mãe. Essa mãe, deixa eu dizer para você antes que eu bebi água. Ela está lá em Gênesis, capítulo 21. Vamos lá? Gênesis capítulo 21. Nós vamos falar de Agar, irmã. Nós bem sabemos a história. A partir do versículo 14.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão, um odre de água, e o deu a Agar, pondo-lhe-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja, morreu o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, na qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Nós sabemos toda essa história, irmão, não tem muito o que contar, mas a gente sabe que como foi difícil para aquela mãe partir com aquela criança, levando consigo só água e pão. Como é que um homem que tem uma grande herança lança a mão do seu filho com pão e água num deserto escaldante? Porque ele cria no Deus. E Deus deu uma ordem para ele. E ele obedeceu. Porque ali Deus se revela àquela mãe solitária, aquela mãe, vamos dizer hoje em dia, solteira, aquela mãe que batalha como mãe, como pai, que batalha pelos dois guerreiramente. E aquela mãe, quando o Senhor falou com ela, quando ela conseguiu ouvir a voz de Deus, diz que abriu os olhos dela e ela viu aquela água e deu de beber aquele menino, e o Senhor falou para ela e disse para ela que ele iria se tornar um grande homem, como é hoje. Nós vemos hoje a herança de Ismael. O Senhor cumpriu o propósito dele na vida daquela mulher e na vida daquela criança. Então, mãe, sei que às vezes o fardo não é leve, é pesado, porque às vezes você está fazendo 2 papéis, mas se o Senhor estiver com você, você está atento ao ouvido da voz do Senhor, nada vai faltar para ti e nem para os teus filhos. O Senhor vai cuidar de ti, como Ele também vai cuidar dos teus filhos. E nada vai faltar para você. Amém? Glória a Deus. Que seja sempre esse o nosso propósito, de crer, viver para o Senhor, esperar no Senhor e confiar nele, porque Ele esteve com essa mãe, como também está com cada uma de nós. Essa última mãe agora que eu vou falar, ela está lá em Lucas capítulo 1. A partir do versículo 39. E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provens isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.
Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou à baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grande coisa o poderoso, santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço forte agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu de mãos vazias ricos. Auxiliou a Israel seu servo, reconhecendo das suas misericórdias, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Amém? Esse foi o canto de louvor dessa mulher que entendeu, que compreendeu. Quando o anjo lhe apresentou, ela era só uma jovem, jovenzinha ainda. Alguns dizem, estudiosos, que ainda uma adolescente. Mas ela conhecia a palavra de Isaías. E ela compreendia. O susto foi quando ela viu o anjo e o que o anjo lhe falava, porque ela ainda não tinha tido uma vida nenhuma conjugal. Mas quando ela entendeu o que o anjo explicou, ela recebeu, irmão. Ela recebeu. Ela tomou posse para ela daquilo que ela iria ser mãe. Mãe de quem? De quem? Olha aí que privilégio, que maravilha. Ela jamais talvez esperasse que fosse ela, com certeza. Mas quando ela entendeu, ela soltou esse cântico aqui. Minha alma engrandece o Senhor. E diz a Bíblia que ela se tornou a bem-aventurada, a mais que feliz. Irmão, e nós somos muito agradecidos pela essa mãe. Porque ela se dispôs a ser mãe do nosso Senhor, mãe do Salvador. Ela poderia ter negado, dizer: não quero, não, eu tenho medo, eu sou muito jovem. Não, ela aceitou aquele desafio. E diz, ao decorrer do tempo, e que ela caminha junto com o filho dela, pelo ministério dele. A gente vê a caminhada daquela mãe, não foi fácil, irmão. Ela ouvia cada coisa. E diz que ela ouvia e guardava no coração, irmão. Ela guardava. Ela entendia o que iria acontecer com tudo, mas ela não abandonou o seu filho. Ela esteve com ele todos os dias. Enquanto ele esteve aqui, ela cumpriu o propósito dela e o filho dela também cumpriu esse propósito, estando junto. E a gente bem sabe que não foi nada fácil para aquela mãe. Aquela mãe, desde que ela saiu grávida, houve perseguição até o último respirar daquele filho. E o mais interessante, irmão, que quando aquele homem está morrendo na cruz, ele olha para João e diz para ele: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E eu ficava me indagando, por que é que o Senhor Jesus entrega Maria para João? E aí a gente lê, relê a Bíblia, volta a ler, lê de novo, né? E aí eu fui entender, irmão, porque ao decorrer, a gente vê que a família de Jesus, até então, os irmãos ainda não criam nele. Tem até uma parte que eles vão atrás de Jesus, mas para segurar Jesus mesmo. Então, Jesus jamais poderia entregar aquela mãe a um filho que não vivesse aquilo que ele estava vivendo. E quem vivia com ele eram os discípulos. E diz que ela está com eles ali. E diz que ela viveu, segundo os historiadores, até os tempos finais. Porque depois os irmãos de Jesus passam a crer em Jesus. Inclusive, tem a carta de um aqui que é de Judas, né? Diz que também tem de Tiago. Para você ver, irmão. Bem-aventurada, ela é mais do que feliz, porque ela crê no Senhor.
Essa mãe, ela foi mais bem-aventurada porque ela viveu com um propósito para o Senhor. Essa mãe viveu. Que você seja essa noite, mãe, essa mãe corajosa, essa mãe de fé, essa mãe que às vezes pode estar só vivendo os dois papéis, mas o Senhor está com você, com certeza. Essa mãe perseverante que luta constantemente, porque esse é o nosso papel aqui de mãe. Não devemos baixar a guarda, devemos continuar lutando até o fim. E agora eu queria chamar cada mãe aqui à frente.